Galera, quem quer ser feliz aqui? Alguém? Pô, quem não quer ser feliz? Valeu. Obrigado, gostei. Pô, vários corajosos aí. Todo mundo tinha que ter levantado a mão. Todo mundo aqui quer ser feliz, certamente. Quem não quer? Pô, ser feliz. Ah, não, eu quero ser infeliz. Eu tô aqui porque eu quero ser infeliz. Tem um filme chamado A Procura da Felicidade. Beleza? É um filme com um cara chamado Will Smith. Já ouviu falar nesse cara? E seu filho, o Will Smithinho, que na verdade se chama Jaden Smith, que é o garoto que fez aquele filme Karate Kid, que você assistiu possivelmente. Alguém já assistiu esse filme, Karate Kid? Então, pô, esse é A Procura da Felicidade, de repente você não assistiu, é um assim que não fez tanto sucesso quanto o outro. Mas A Procura da Felicidade é muito maneiro. E eles são pai e filho mesmo, né? Mas ali, na trama, na história, eles também fazem um papel de pai e filho. E aí é um pai que perde o emprego e ele fica muito mal. Tem uma hora que ele está sem grana nenhuma e no meio da necessidade ele resolve dormir num banheiro de um metrô, porque ele não tem lugar para dormir com seu filho. E ele entra com o filho dele numa cabine de um banheiro, uma cabine suja. Ele tenta fazer o filho dormir ali naquela cabine. Cara, a história é sinistra. E o título desse filme é A Procura da Felicidade. O que o filme quer traduzir pra gente? Que a felicidade que aquele cara estava procurando era uma vida confortável, na qual ele pudesse dar conforto para o seu filho e pudesse criar o filho dele com dignidade e tudo mais. Cara, isso eu quero. Tem 2 filhos, não sei se você sabe, as crianças mais lindas desse mundo, do planeta Terra, são meus filhos. Se você vir meus filhos, você vai identificar. São as crianças mais lindas desse mundo. É claro que eu quero isso também. Pô, é claro que você quer muita coisa, beleza? Você quer muita coisa. Você quer a sua carreira, você quer... alguma resolução aí emocional, né? Você quer um sim de uma pessoa, que uma pessoa diga sim para você e você possa unir a metade da sua laranja com a metade de outra laranja, formando um coraçãozinho maravilhoso. Cara, você quer ter uma roupa maneira, você quer que seu time ganhe, possivelmente. Depende, né? Tem gente que já desanimou com esse negócio de time. Pô, você quer tirar notas boas, você quer parar de brigar com os seus pais, possivelmente. Você quer, ter um pouquinho mais de liberdade às vezes, não quer? Quem aqui não quer ter um pouquinho mais de liberdade, assim? Quem aqui não acha que o pai e a mãe pega pesado, o responsável pega muito no pé? Quem gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro? Tipo assim... para eu comprar um tênis melhor, uma roupa melhor, para eu poder me inscrever no Up Camp que vai rolar aí daqui a pouco, e eu não precisar parcelar em 10 mil vezes, podendo pagar logo assim de primeira. Cara, a gente quer muita coisa, só que na verdade tudo isso, de acordo com a Bíblia, são distrações. Beleza? São distrações. A gente aponta o nosso alvo para lugares errados. E por isso a gente não consegue alcançar uma felicidade que muitos alcançaram sem terem conforto, sem terem dinheiro, sem terem família, sem terem saúde. Beleza? Sem terem passado no vestibular, sem terem tirado as melhores notas, sem terem comprado um tênis maneiro, sem terem ido ao Up Camp. Tem uma galera que foi extremamente feliz, sem ter isso tudo que a gente imagina que vai trazer para a gente felicidade. Teve gente que não teve a metade da laranja e foi feliz, beleza? E não fez o coraçãozinho assim, e foi feliz. Existe uma simplicidade de uma vida feliz que a Bíblia explica para a gente. É a felicidade que a gente encontra nesse texto. Saca só, o que está rolando nesse texto? Jesus veio ao mundo, Jesus é
Deus e é homem, plenamente Deus e plenamente homem, precisa ser assim, porque para Jesus carregar todos os pecados do mundo, para Jesus unir a gente a Deus, Ele precisa ser Deus. Para Jesus substituir a gente plenamente, para Jesus levar o meu pecado, Ele precisa ser homem. Tranquilo? Jesus vem ao mundo, nasce nesse mundo, Jesus prega a sua palavra, que é uma palavra boa, é uma boa notícia. A notícia que Jesus traz é a seguinte: existe a possibilidade da gente viver eternamente, existe a possibilidade da gente ter paz, existe a possibilidade da gente ser perdoado, existe a possibilidade da gente receber o amor de Deus, existe a possibilidade da gente ser salvo. Jesus traz para a gente uma palavra que é uma boa notícia, e é uma notícia maravilhosa. Mais do que isso, cara, não é só isso. Então, além de existir a possibilidade de eu ser amado, de eu não estar sozinho nunca, de eu ser cuidado, de eu ter paz, a possibilidade de eu ser salvo, além disso tudo, Jesus me diz com a sua doce voz que não depende de mim para que isso aconteça, e essa é a boa notícia. Não depende do Clóvis, não depende de você, não é o caso de você ter acertado tudo a sua vida toda, não é o caso de você ter sido o filho perfeito, o irmão perfeito, o estudante perfeito, o namorado, namorada perfeito, não é isso. Jesus vai dizer para a gente que Ele alcança isso por nós. Ele dá isso como um presente, isso é chamado de graça. Quando Jesus prega o seu evangelho, Ele sela esse evangelho com o seu próprio sangue na cruz. Então Jesus estabelece aquilo que é chamado de nova aliança. Jesus derrama o seu sangue na cruz, para que eu seja perdoado diante de Deus, e eu que era inimigo de Deus, agora sou seu amigo. E Jesus dá a sua vida pelos seus amigos. Depois, Jesus ressuscita ao terceiro dia, Jesus morre, Jesus é ferido na cruz, Jesus é sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. E agora, Jesus se apresenta para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, ressurreto. É essa a cena que a gente vai ler agora. Consegue entender? Existe uma mensagem maravilhosa para a gente, que é muito superior a qualquer outra mensagem. Jesus apresenta a mensagem de salvação, uma salvação que não depende de mim, uma salvação que foi garantida por Ele. E agora Ele aparece para os seus discípulos, tendo ressuscitado. João capítulo 20, verso 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, beleza? Possivelmente ele tinha um irmão gêmeo, tem irmãs gêmeas aqui no nosso meio. Tomé, chamado Dídimo, que é gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia.
Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Amém. Entendeu a cena? Jesus ressuscita, só que ele aparece uma semana antes para os seus discípulos, e quando ele aparece para os seus discípulos, Tomé não está no meio daquela galera. Tomé estava fazendo outra coisa da vida dele, que não está reunido com a sua igreja. Sabe quando você falta aí o culto do UP aí por algum motivo? Sabe quando você falta o culto aqui do domingo? Sabe quando você falta uma reunião da igreja, uma reunião de oração, por exemplo, por qualquer motivo? A primeira lição que esse texto traz para a gente é que a comunhão fortalece a fé. Primeira lição, a comunhão, a gente está junto. Olha só, a gente está junto, unido. O fato de você estar sentado aqui, por mais que você tenha vindo de um dia cansativo, cara, isso traz força. Isso fortalece a sua fé. Quando você deixa de estar em comunhão, você se enfraquece, a sua fé diminui. Eu já expliquei isso para vocês, cara. Jesus não quer que a nossa fé seja fraca. Jesus não quer que a nossa fé seja pequena. Não é porque Ele diz: se a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte daqui para lá e ele vai. Ele diz como, mas não diz do tamanho. O que ele quer dizer? Que sua fé tem que crescer como uma árvore que cresce, que parte de um grão e vira uma árvore grandona. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Feijãozinho, provavelmente. Cara, já plantei muita coisa nessa vida. Eu sou praticamente um agricultor, jardineiro, paisagista e tudo ao mesmo tempo. Eu gosto desse negócio de planta, e é maravilhoso isso. Só que a planta vai se desenvolvendo. Tem planta que tem crescimento rápido. Existe uma parada chamada predominância vertical na planta, que ela cresce para cima. Essa semana eu podei uma árvore lá no meu jardim maravilhoso. E o que aconteceu? Eu dei um corte nela em cima, porque eu cortei em cima para ela crescer para os lados. Significa, meu amigo, que você tem que crescer. Você tem que crescer e a sua fé tem que crescer. Mas você me diz assim: como? Pô, eu sempre duvido. Parece que eu estou sempre enfraquecido. Parece que eu estou sempre tropeçando. Minha vida é aquela montanha russa, da pior de todas que tem naquele Play City ali, que fica do lado do Multicenter. Já até destruíram aquele negócio de tão ruim que era aquele negócio ali. Pô, minha vida parece aquela montanha russa, cara, barulhenta, né? Que pá, aquele barulho todo. E ao mesmo tempo sobe, e quando eu estou achando que eu estou no alto, já estou descendo de novo. E essa oscilação não foi planejada por Jesus. Jesus não quer isso para a sua vida, não. Jesus quer que a sua fé seja fortalecida. E como que você vai fortalecer a sua fé? No meio da igreja. Tomé estava distraído, desgarrado, como se fosse um rebanho, desgarrado. Comportamento de rebanho para sobrevivência, comportamento de cardume para sobrevivência. Já estudou essa parada? Pô, você que estudou biologia marinha aí, acorda! Ninguém, não. Você já estudou esse negócio? Cara, como é que os peixinhos se protegem do peixe grandão que vem abocanhar eles? Eles estão juntinhos no cardume. O cardume confunde o ataque do inimigo. Quando o peixinho fica desgarrado do cardume, acabou. Ele é presa fácil.
quando o lobo ou os lobos vão atacar a ovelhinha, eles esperam que a ovelhinha fique desgarrada. Você sozinho é fraco, é isso. Tradução: eu também. Cara, eu sou pastor, eu sou convertido há 1000 anos. 29, sei lá, anos. 30 anos de convertido, tu tá entendendo? Tradução: 30 anos de convertido. Se eu, com 30 anos de conversão, li a Bíblia algumas vezes na minha vida, graças a Deus, e conheço uma opção de coisa do Evangelho, e sou pastor, tem esse nome de pastor. Se eu ficar fora do rebanho, eu danço na mesma hora, e danço uma dança terrível, que não é uma dança legal. Conhece essa gíria dança, não conhece? Cara, vai dar ruim. A parada vai ser ruim para mim. Se eu ficar longe do povo de Deus, se eu ficar longe das coisas de Deus, se eu ficar longe da reunião de oração, se eu ficar longe do UP, se eu ficar longe da igreja oceânica, eu tenho a minha fé enfraquecida. E daqui a pouco eu estou igual um bebezinho de novo, não acreditando no básico da fé. Pode ter certeza, a galera que estava aqui no nosso meio saiu. Tinha uma galera no nosso meio aí que saiu, não tinha? Essa galera era a galera que gostava de ficar sozinha. Tem gente que tem que lutar contra essa parada. Eu tive que lutar contra isso a vida toda, galera. Eu tenho fobia social, sei lá, isso tem nome hoje. Antigamente só dizia que eu era meio doido e estava tudo certo. Agora não, a gente tem fobia social. Eu tenho fobia social. Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto. Se eu puder ficar lá naquele canto lá e ninguém atazanar a minha vida, me chatear, implicar comigo, tá ótimo, eu fico bem. Mas isso é uma armadilha do nosso coração enganoso. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, eu consigo não vir aqui para o UP na sexta-feira e fico de boa na minha casa. Eu consigo não frequentar a célula e fico de boa. Só que você, na verdade, espiritualmente, você está se afundando. Porque a pessoa que te criou, que é o próprio Deus que escreveu esse texto, diz para você que você não foi criado para ficar sozinho. Desde o início assim. A única coisa que lá em Gênesis, Deus fala que não foi bom, e Deus fala que tudo foi bom, fez isso, foi bom, fez isso, foi bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom, você foi criado para estar no meio da sociedade. Só que você foi criado, na verdade, para estar no meio do povo de Deus. Consegue entender? Então, se você tem fobia social igual a mim, a gente vai ficar com a fobia social juntinho, eu e você, e mais 10, e mais 30, e quem vier aqui para o UP. Porque a gente tem que lutar contra isso. Cara, vocês viram aí, eu falei hoje com gente que eu nunca vi na minha vida. Vocês acham que eu sou assim, esse cara aí é um cara legal, ele está falando que é pastor. Não estou fazendo nada por causa disso, nem porque eu sou legal, nem porque eu sou pastor. Sabe por que eu falei com vocês? Porque Jesus fala para mim, Clóvis, você precisa das pessoas. Você sozinho não é ninguém. Você tem que falar com as pessoas. E Jesus me convence disso toda hora. E por isso eu falo com você sempre antes e depois do culto. Eu falo sempre a mesma coisa, não sei o que dizer. Então eu falo assim, caramba, só fera aí, maneiro demais. Só os craques aqui, que time, a banda. Falo só coisas assim. Mas isso é uma luta que eu tenho contra o pecado que está no meu coração. Todo mundo entendeu? Cara, não entendeu nada até agora. O que você deve entender? Deus te criou para você estar junto das outras pessoas. Está aqui dentro do povo de Deus, da casa de Deus. Como é que você vive isso? Na célula, beleza? No Up Camp, aqui no Up, no domingo, é assim, no sábado e toda hora. Segunda lição, a palavra fortalece a fé. Olha só, o texto no final aqui é maravilhoso, porque o texto diz assim, Tomé não acreditou,
Jesus aparece para ele e ele acredita. E aí o apóstolo João vai dizer assim, mas o que está escrito aqui nesse livro é para que você creia. Então, se você acha que a tua fé está fraca, alguém aqui acha que a fé está fraca, enfraquecida? Não é para levantar a mão agora. Ninguém olha para o lado agora, beleza? Se alguém acha que está com a fé enfraquecida, como que você fortalece a sua fé? Através da palavra. Então, primeira dica é através da comunhão. Segunda dica é através da palavra. Beleza? Então você tem que ler isso daqui, tem que estar gravado no coração. Você tem que estar exposto à palavra o tempo todo. Quem está fazendo ali? Não é para levantar a mão também não. É uma pergunta retórica, pessoal. Que é uma pergunta que você não precisa responder. Quem está fazendo a leitura bíblica aqui com a gente, entende? Tem que fazer. A gente está fazendo a leitura bíblica anual. Amanhã vai ter um paredão aqui maneirão, que é o seguinte, vai ter perguntas difíceis para os pastores responderem. E você precisa estar aqui amanhã, 10 horas da manhã. Tudo bem? Amanhã, 10 horas da manhã. Mas Clóvis, vou sair daqui tarde, depois daqui ainda tem o rolezinho com a galera, e aí eu vou ficar, conversando até 2 horas da manhã. Não importa, nem que você venha virado, beleza? Vai ficar acordado direto até 10 horas da manhã. Mas 10 horas da manhã a gente está aqui. Amanhã eu estarei também, se Deus permitir. A palavra fortalece a nossa fé. Terceira e última lição desse texto: a fé é o que gera felicidade, porque Jesus diz que felizes, bem-aventurados aí, são felizes os que não viram e creram. Como que você pode crer? Através da palavra e através da comunhão com a igreja. Como que você vai ser feliz então? Porque crer é igual a ser feliz. Como que você vai ser feliz? Se você crer através da comunhão e através da palavra, você vai ser feliz através da comunhão e através da palavra. A gente está buscando felicidade no lugar errado. Posso provar isso para vocês pela minha própria vida. Quantas vezes eu achei que seria feliz em coisas que não me trouxeram felicidade alguma. O que você deseja a curto prazo, eu já desejei para mim. Me formar, passar no vestibular, tirar uma nota boa, isso tudo eu quis também. O que você deseja a curto prazo, eu quis também. Eu tive a bênção, queridos, de me casar com a minha primeira namorada. A menina que eu namorei na escola é a menina que está nessa aliança aqui, que eu fiz com ela. Beleza? A gente se casou, hoje a gente é casado, a gente tem 2 filhos. Olha que história bonita de amor. Mas eu sei que a verdadeira felicidade, que é aquela que é eterna, está em Jesus Cristo. E que meu casamento é garantido por Jesus. Se não fosse Ele, eu tinha destruído tudo, porque eu tenho isso dentro de mim. O pecado ainda, aquilo que a gente canta o tempo todo aqui, essa batalha entre aquilo que a gente quer fazer e a gente não consegue, e aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente acaba fazendo. Isso acontece na minha vida também, irmãos. Se dependesse de mim, eu já tinha estragado tudo. Mas Jesus tem cuidado da minha vida, da minha família, do meu casamento. E eu sei que isso se dá através da comunhão com a igreja e através da palavra de Deus, dia e noite. Amém? Cara, essa cena é uma cena difícil de a gente entender, né? Tem um homem aqui que andou com Jesus por 3 anos e meio, ouviu Jesus prometer que ressuscitaria, que morreria na cruz e ressuscitaria. E esse homem chamado Tomé ainda está colocando dedos na ferida. Já ouviu essa expressão? Nunca ouviu, né? Essa expressão não é do tempo de vocês. Ele colocou o dedo na ferida. Já ouviu essa expressão? Colocar o dedo na ferida. O
Não, nunca ouviu? É tipo assim, você está com um problema com outra pessoa. Vamos dizer que Ana tem várias, mas eu estou falando de você. Vamos dizer que Ana está com problema com Sara. Tem várias também aí. Beleza? Vamos dizer que Ana está com problema com Sara. E aí, elas estão uma com problema com a outra. E eu sei disso. Aí tem uma hora que a gente está junto, eu falo assim, cara, por que você não resolve esse problema aí, você e ela? Isso é colocar o dedo na ferida, beleza? É mostrar o problema, é mostrar a crise, mostrar o conflito. Cara, Tomé, ele duvidou, ele precisava colocar o dedo ainda nas cicatrizes de Jesus. Mas sabe o que é bonito, cara? Jesus permite que ele coloque o dedo nas cicatrizes. Existe um Deus que tem cicatrizes. Existe um Cristo que tem cicatrizes. Você consegue entender isso? Existe um Deus, o único Deus que possui cicatrizes é Jesus Cristo. Você já se cortou alguma vez? Jesus foi cortado. Tomé colocou a mão no corte de Jesus. Jesus foi cortado para que você não precisasse se cortar mais. Jesus um dia entrega a sua vida e morre para que você não busque a morte na sua vida, para que você tenha vida e tenha paz. Já pensou em tirar sua própria vida? Jesus entregou a vida dele por você. Jesus oferece para você paz e descanso. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sabe qual é o problema desses termos? É que diante das coisas que Deus estabelece para a gente, todos esses termos juntos seriam para nós impossíveis. Se Deus agir com justiça, Ele vai me condenar. E se Ele age com justiça e me condena, eu não tenho paz. E se eu não tenho paz, como que eu vou ser feliz? Só que em Cristo, Deus é justo, porque existe uma dívida, e a dívida não é simplesmente esquecida, ela é paga, só que ela é paga por outra pessoa, pela pessoa do Filho, pela pessoa de Jesus. Então o reino de Deus pode ser justo, porque a justiça foi colocada sobre Ele, e pelas feridas dele eu fui curado. Agora, a justiça de Deus, em vez de trazer para mim terror e pânico, eu pensar como que vai ser no momento em que eu morrer, será que eu vou ser condenado? Não, a justiça de Deus que foi colocada em Jesus Cristo, ela traz para mim agora paz. Eu sei que pela justiça de Deus, eu fui perdoado, e por isso eu me alegro, como aquele que encontrou o maior tesouro de todos, aquele que vendeu todas as pedras preciosas que possuía para comprar uma de maior valor. Eu encontrei o maior tesouro de todos. Queridos, o que mude na nossa vida e o que mude na minha vida, eu permaneço salvo em Jesus Cristo, e isso traz paz e alegria para o meu coração. Nem morte, nem vida, nem anjos, demônios, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem presente, nem futuro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o meu Senhor. Ele garantiu isso para mim. É isso que o Evangelho oferece para você nessa noite. Como que você vive essa parada? Como é que se aplica essa parada para o seu coração? Creia em Jesus, o Messias das cicatrizes, que traz cura para a alma e compreende as nossas dores. Cara, o que esse texto está ensinando para a gente?
Jesus carrega no seu próprio corpo eterno, hoje, as marcas do meu pecado, para que eu me lembre durante toda a eternidade que Ele sofreu no meu lugar, para que eu pudesse ser salvo. Ainda hoje, Jesus carrega as cicatrizes. Quantas cicatrizes você carrega? Quando você morrer e ressuscitar, quando eu morrer e ressuscitar, eu vou ficar sem cicatriz nenhuma, e Jesus permanecerá com elas. Felizes são aqueles que não viram o Cristo ressurreto, mas creram nele. Esses foram curados. Esses tiveram as suas dores sanadas. Hoje é dia de você entregar sua vida a Jesus. É dia de você viver com Ele. É dia de você entender que a maior felicidade que você pode viver nessa vida é ter uma fé fortalecida no meio do povo de Deus, através da palavra de Deus. E nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez, Senhor. Fortalece a nossa fé, por favor, através da comunhão, Senhor, que a gente não fuja de estar no meio do teu povo, que a gente não fuja de ouvir a tua palavra e ter um encontro contigo todos os dias, Senhor. A gente crê que a fé gera felicidade, uma felicidade que não acaba como todas as outras que acabam nesse mundo, Senhor. Mas a felicidade que vem do teu reino é uma felicidade que dura para sempre, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus e pelas cicatrizes dele. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes agimos como Tomé, querendo ver alguma coisa para que a gente venha a crer, Senhor. Que a gente seja contado entre os felizes dessa terra, que não viram, mas creram, Senhor. Que seja assim na minha vida, que esses adolescentes venham a crer e ter a fé fortalecida. Que seja assim em nome de Jesus, amém.